Olá, mais um podcast na Casa do Povo no ar. A gente lembra que o podcast, ele é uma entrevista com todos os vereadores da Câmara Municipal de Campinas, falando sobre histórias de vida, sobre como eles entraram na política, sobre a sua atuação. Mas sempre a primeira participação a gente quer saber quem é a pessoa por trás do político. E por isso hoje que nós vamos bater essa primeira conversa aqui com o vereador Guilherme Teixeira, que chega à Câmara agora em 2025, e como é de praxe, eu vou fazer aqui a minha auto e audiodescrição. O meu nome é Mirna Abreu, eu sou uma mulher negra de pele clara, tenho os cabelos cacheados na altura dos ombros, com mechas loiras, tenho 1,55 m, hoje eu estou com um vestido verde bandeira e tenho aqui ao meu fundo o estúdio do Na Casa do Povo, todo em preto, com uma TV com o logo do nosso podcast Na Casa do Povo, escrito em azul e branco. Seja bem-vindo, Guilherme, e eu já te convido também a fazer a sua auto e audiodescrição. Me chamo Guilherme Teixeira, tenho 42 anos, estou vestido com uma camisa bordô, tenho 1,80 m, sou claro, com a pele clara, olhos castanhos claros, cabelos escuros. Estou aqui também no estúdio do podcast Na Casa do Povo, como a Mirna já descreveu. Gente, eu, inclusive, antes da gente começar a gravar, a gente sempre bate um papo, né? Na verdade, eu conheço o vereador Guilherme de uma outra época em que ele já foi, inclusive, assessor na Câmara Municipal de Campinas, mas ele vai contar isso num próximo episódio, porque agora a gente quer saber um pouquinho. Guilherme, me conta, você é de Campinas, você veio para cá, qual que é a história da sua família com a nossa cidade? Mirna, eu sou de Campinas, nasci, fui criado aqui em Campinas, nunca mudei de cidade, sempre minha cidade foi Campinas, sempre fiquei estabelecido aqui. Minha infância foi toda no bairro São Bento. Às vezes as pessoas não conhecem muito onde é o bairro São Bento, então para localizar, é ali perto do Unimart, do Da Vila Michu. Miranda, ali, Jardim Miranda, não é? Perto do Jardim Miranda? É embaixo, onde né? ali são os BHMs, ali é conhecido como Jardim São Bento, onde é claro, antigamente era Lix da Cunha. Isso. Toda a minha infância foi naquela região. Meus avós moravam na Vila Teixeira. Sim. Então, toda aquela região de Santa Catarina, do supermercado que existia, hoje já não existe mais. É naquela região onde eu cresci, estabeleci como pessoa, né? Tá, seus pais, eles já nasceram aqui também ou eles vieram de outra cidade e se instalaram em Campinas? Meu pai é de São Paulo e minha mãe é de Campinas. Sim. Meu pai e minha mãe acabaram se juntando, ficaram um tempo em Sumaré e depois vieram para Campinas, onde se estabeleceram. Entendi. Você tem irmãos? Tenho uma irmã. Tem uma irmã. Você é o mais velho ou o mais novo? Ela é bem mais velha que eu, viu, Mirna? Ah, é? Brincadeira. Se ela assistir isso daqui, ela me mata depois. Vai entender. Vai ter um... Mas você é o mais novo, então? Eu sou mais novo. Tá. Uma diferença de 3 anos. Tá. É o mais novo, mas foi o mimado ou não foi mimado? Como que você se considera hoje? Você está falando daquela questão do filho predileto? É isso. Eu não posso te dizer isso, se eu sou o filho predileto. Eu acredito que eu sou o filho predileto da minha mãe. E a minha irmã é a filha predileta do meu pai. A gente sempre... Então ficou bem dividido. Tá bem dividido, né? Nessa questão. E essa infância lá no São Bento, como foi? Você brincava muito na rua? Você era mais caseiro? Tinha aqueles coleguinhas da rua que batia bola, brincava de bets? Ou não? Andava de bicicleta? Me fala um pouquinho dessa infância. Mirna, olha, a minha infância, eu posso dizer para você que foi uma infância maravilhosa. Meus pais, eles me deram a condição de ser criança. Então, minha vida era brincar e estudar. Obviamente que eu brinquei demais. Então, eu também tinha os puxões de orelha de vez em quando, né? Como toda criança tem, um castiguinho ali e tal. Mas eu empinava pipa, jogava bola, jogava bets, brincava de esconde-esconde. Num tempo que dava para ficar na rua também, né? Num tempo que dava pra ficar na rua também. Do lado do condomínio onde eu morava era um terreno baldio. Hoje já tem concessionárias, tem coisas estabelecidas lá. Então nós tínhamos um espaço muito grande. O condomínio que eu morava também tinha um espaço vasto. Então nós sempre estávamos ali brincando, sempre estávamos nos divertindo e unidos como crianças. E era um grupo bem grande, viu, Mirna? Tinha acho, pelo menos umas 20 crianças juntos. Tem amigos até hoje de lá? Não, muitos amigos a gente se perdeu, né? Sim. Foi
a vida foi levando cada um para um canto, alguns mudaram até de país, então a vida foi levando cada um para um caminho, né? E a escola? Quem era o Guilherme na escola? Em que escola você estudou logo na infância? O Guilherme é o aluno da turma do fundão, Hum, então aí você já percebe, né? tá, mas aí era lá no São Bento mesmo que você estudava ou não? Não, eu estudei no Salesiano São José, Tá. eu comecei a minha parte de estudo lá, depois eu estudei também, ah, agora me fugiu o nome do colégio, ali no Taquaral, O Adalberto Nascimento, Adalberto Nascimento, que é a escola perfeito. A pública. escola estadual ali do Tá. Adalberto Nascimento. Depois do Adalberto Nascimento, eu também estudei no Miguel Vicente Cury, ali no Padre Anchieta. Então, Nossa, do outro lado da cidade. porque durante certas fases da minha vida nós fomos mudando, né? Tá. Então, eu comecei no Salesiano, eu morava ainda ali no São Bento. Depois eu fui pro Adalberto, minha família tinha se mudado pro Taquaral. Tá. Depois eu fui pro Vicente Cury por condição de estar morando ali no Padre Anchieta, na região do Padre Anchieta, ali na Vila Regina, no condomínio Vila Regina que tem ali no Padre Anchieta. Sim, ali na avenida, não é? Perto da avenida, não é? Atrás ali do Clube da GE. Ah, entendi. Tem um condomínio de casas ali, e fui morar ali perto do Vila Régio, Ah, naquela sim, perto região da ali. Vila Régio, conheço lá. E aí, nesse período, então, é importante salientar que você também tem a questão de que você é da Igreja Assembleia de Deus, não é Sim. isso? E é desde pequeno ou foi depois de um certo tempo? Me explica essa sua relação também com a igreja. Não, a igreja ela veio depois de um certo tempo. A minha relação com a igreja começou através da minha mãe. Tá. No momento que eu estava morando ali no Taquaral, era uma situação da nossa vida familiar muito complicada, muito complexa. Meu pai não estava empregado, minha mãe estava ajudando em casa. E ela, num dia de desespero, ela saiu para a rua e umas quadras acima, ali perto da loja da Miami Store, tem uma ONG ali que é Cristo Te Ama. E ela passou, ela ouviu o pessoal cantando, ela entrou, participou de um culto lá, então ela se converteu. E aí toda a família foi indo aos poucos. Então, Tá. Então, o Cristo Te Ama é uma ONG da Assembleia, é não, isso? não é a da Ah, Assembleia. não era ainda da Não, ela Assembleia. cuida Tá, de dependentes químicos. tá. Então, ali onde minha mãe estava, não era onde cuida dos dependentes químicos propriamente dito. Ali era onde cuida das famílias, Sim. onde dava um suporte para as famílias que têm os dependentes químicos. Então ali começou todo um processo na nossa vida de transformação. Então ali que deu o start. E aí foi minha mãe, depois meu pai, depois a minha irmã e eu fui o último aí. Certo. Aí nós ficamos durante um tempo na Igreja Renascer em Cristo, depois nós fomos para Nazareno e depois nós nos estabelecemos na Assembleia de Deus do Ministério Belém em Campinas. Tá, o Ministério Belém fica lá no Padre Anchieta, não é isso ou não? Não, o Ministério Belém, a sede dele fica no Parque Itália. Parque No Itália. Parque Itália, atrás do SESI. Tá, E é a sede do Ministério Belém. tá. Mas tem várias unidades do Ministério Belém em Sim, Campinas, sim. é isso? São congregações. Então, Sim. temos 162 congregações na cidade de Campinas, então abrange bastante bairros, bastante localidades. E nessa época você já namorava? Como que foi essa história também? Não. Não, ainda não. Eu não queria saber de nada na vida Era ainda. um jovem que ia à igreja com a É, família. Era um jovem, igreja, família, estudo. E estudo. E estudo. Vamos voltar então ao estudo. Eu vi aqui que, claro, gente, a gente tem as informações prévias que a assessoria de cada parlamentar envia para nós, e eu vi aqui que o Guilherme, ele é formado em engenharia elétrica. Como foi essa decisão? Por que engenharia elétrica? Olha, Mirna, engenharia elétrica entrou na minha vida por conta de uma fase também que nós estávamos vivendo. Meu pai decidiu abrir uma empresa de comércio exterior, de compra de excedentes de empresas, de indústrias de eletrônica, e eu vendia essas peças. Então, sempre eu tinha que estar em contato com as pessoas que estavam comprando ela, então tinha questão de similaridade, descrição do produto, e a engenharia elétrica veio para complementar isso, porque nós tínhamos que ter algo formal e com característica técnica e com propriedade para falar com as pessoas que compravam os nossos produtos. Então eu fui para a engenharia por essa questão. Sim. Então eu acabei optando por Para engenharia ter a resposta ali para o cliente. para ter resposta exata e concreta ali, certinho, com precisão, né?
E esse engenheiro já fez vários projetos ou não? Fiz alguns projetos, não Fez. vários, mas eu fiz Fez alguns projetos. projetos. Depois, no segundo semestre, nós vamos conversar Para falar desses para ver um projetos. pouquinho mais aí como ficou. Entendi. E aí, nesse meio tempo, hoje você é casado. Hoje eu sou casado. Tá. Então, vamos lembrar, ele falou que estava na igreja, ainda estava um jovem ali. Em que momento você conhece a sua namorada? Quem é ela? Conta pra nós. Aí fizeram a aposta aí do choro aqui, tá, gente? Só para vocês saberem. É, Eu falei que eu não ia, mas aqui A meu olho já encheu de lágrimas de lembrar da fez história. outros vereadores chorarem aqui, durões, hein? Ah, é? É. Ixi, aí lascou tudo, então. Meu olho já encheu de lágrimas de lembrar, é uma pessoa especial pra minha vida. O nosso encontro foi muito interessante. Eu tive um encontro com ela, porque, na verdade, quando nós começamos a participar da igreja, da Assembleia de Deus, a minha irmã, ela trabalha na área de saúde. E a minha esposa teve que passar por um processo cirúrgico. E nesse momento que ela passou pelo processo cirúrgico, minha irmã ficou visitando ela, ajudando ela, participou, inclusive, da cirurgia dela, entrou como instrumentadora cirúrgica, que era na época. E um belo dia eu fui fazer o Enem. Eu já não lembro nem quantos anos atrás que eu fiz o Enem, mas eu fiz o Enem. E aí, saindo da prova, a minha irmã dirigia, falou assim, eu vou lá visitar a Cristiane, você não quer ir lá comigo? Ela tinha me pego da prova pra ir. Eu falei, vamos, ao invés de ir pra casa. Ela estava no centro médico, internada, e nós morávamos no Padre Anchieta. Tá. E eu não lembro agora, acho que eu estava no Swift na época que eu fiz a minha prova, foi ali na Unip, se não me falha a memória. E aí nós fomos direto para o hospital. Foi então que eu acabei conhecendo a Cristiane. E a Cristiane é uma pessoa extremamente corajosa, extremamente capaz, é uma pessoa forte, de personalidade forte, sabe o que quer, é uma pessoa que aguenta todo o tranco que a vida pode dar. E aquilo me encantou naquele momento, porque eu lembro que eu conheci ela, ela tinha feito uma cirurgia craniana, né? Ela estava com uma suspeita de tumor no cérebro, que acabou não se confirmando. E ela tava até com um dreno na cabeça, eu lembro, tudo. E devia estar doendo, né? Mas ela tava lá toda sorridente, toda feliz. E eu na minha, né? Porque eu não conhecia quem tinha contato mais, era minha irmã, né? Então foi como acompanhante. Fui como acompanhante. Eu fui acompanhar minha irmã numa visita, numa visita hospitalar. E acabei conhecendo ela ali. Mas ali não falei nada, fiquei quieto. Mas ali nasceu alguma coisa entre nós e... Mas ali, depois, você visitou novamente a Cristiane ainda naquele período? Ou você depois que a encontrou em um outro momento da sua vida? Depois eu encontrei ela num outro momento da minha vida. Depois ela teve alta hospitalar, tudo, foi pra casa dela, tal. E depois acabei encontrando ela na igreja. Tá, mas por acaso ou enquanto ela estava passando por todo esse processo, você tinha notícias dela pela sua irmã? Eu tinha notícia delas pela minha irmã. Já estava ali averigando, né? Tinha notícia dela pela minha irmã. Então, vamos ver. A Cristiane gravou um vídeo que eu trouxe aqui e eu queria que você assistisse, tá bom? Vamos ver. Estou casada com o Guilherme há 20 anos. E essa história de amor começou quando eu estava muito doente, num leito de hospital. Eu tive que fazer uma cirurgia na cabeça, uma suspeita de tumor no cérebro. E eu não conhecia o Guilherme. Eu conheci a irmã dele, a Vanessa. E ela um dia foi me visitar no hospital e ela levou o irmão dela. E ele era muito quieto. Ele não conversava, não abria a boca. Muito calado. E eu lembro que ela foi me visitar, a gente conversou. E ele entrou e ficou quieto, não conversou nada. E na hora de ir embora ele só falou uma pergunta pra mim, fez uma pergunta. Ele perguntou quando que eu ia na igreja. Eu falei pra ele que na Santa Ceia eu ia. E aí, na Santa Ceia eu fui. E ele, a hora que acabou o culto, ele já tava do meu lado. E depois desse dia, nunca mais a gente se descolou. Nunca mais a gente desgrudou. E logo depois já começamos a namorar. E noivamos e casamos. E estamos juntos desde então. Olha, então teve aquela questão de... Como que foi quando ela chegou na Santa Ceia, que ela tinha prometido que iria? Sim. Você tinha essa certeza que ela ia ou não tinha certeza quando você foi nesse dia, você lembra? Eu não lembro, mas assim,
provavelmente eu não tinha certeza, porque ela estava com uma questão de saúde, né? Sim. Então a gente depende também da pessoa estar bem, né? Mas eu não lembro. Mas é óbvio que o coração provavelmente deveria estar cheio de esperança de que estivesse lá. Como ela disse, quando ela viu, você estava bem pertinho dela e não saiu mais de perto dela. Eu lembro que nesse dia nós saímos para comer depois do culto, tudo, e ali começamos a conversar, a se conhecer um pouco mais, né? A dialogar, comecei a falar, né? Eu sou uma pessoa difícil de falar também, mas aí eu fui falando com ela, fui conversando com ela, fomos nos conhecendo, né? E hoje nós somos casados há 19 anos, vamos fazer 20 anos de casado agora no dia 25 de fevereiro. Uau! Vamos completar 20 anos. Do nosso matrimônio nasceu uma menina maravilhosa, que é a Sofia, minha Ó, filha. olha aqui que foto linda de família. Essa meninona aí É. nasceu, tá com 14 anos. Eu não consigo imaginar que ela tem 14 anos. Pra mim, ela é uma bebezinha Ainda ainda. É a minha bebezinha ainda. Sempre será, bebê. sempre bebê. E me ajudou a construir tudo isso. Sim. Tem muito da minha base familiar, mas ela também tem muita responsabilidade sobre quem eu sou. A Cristiane, ela me forjou também como homem, como caráter. Ela me ajudou nesse processo todo também. Certo. E a Sofia, ela, depois desse momento do casamento, vocês planejaram ou não, não foi planejado? Como que foi isso, ser pai para você? Foi maravilhoso, Mirna. É maravilhoso ser pai, é uma coisa fantástica. Só quem experimenta mesmo que pode saber. Vem muitas preocupações, Sim. óbvio, vem muitas preocupações. Vivemos em tempos difíceis, vivemos em tempos que temos que tomar cuidado com o que eles veem na internet. Hoje está muito avançado as coisas. Mas é algo maravilhoso, é indescritível. A Sofia é uma menina maravilhosa. E a Sofia é interessante, Mina, porque quando minha esposa anunciou que estava grávida, ela falou assim pra mim: eu vou fazer um teste pra saber o sexo, pra poder fazer um enxoval, pra montar Sim. o quarto, coisa que as mulheres fazem, né? E foi interessante que naquela noite a gente tinha um cachorrinho, um maltese na época, e aí eu lembro que eu tive um sonho. E aí eu virei pra Cristiane e falei assim: olha, não precisa fazer mais o teste, porque eu sei que é uma menina. Ela falou: mas como é que você sabe que é uma menina? Não, porque eu tive um sonho. E nós estávamos abraçados os três, e o Max, que era o cachorrinho, estava no meio. Então é uma menina, o cabelo dela vai ser castanho claro, o olho dela vai ser mais escuro, puxado como o seu. Fui descrevendo ela daquilo que eu vi no sonho. E Gente, aí ela fez o teste e deu menino. mas não viu? Eu tinha dito que era. Não Nossa, precisava que nem fazer o incrível. teste, E você falou sobre a sua base, inclusive sobre, né, a questão dos seus pais. Claro que depois a sua esposa tem, como você disse, ajudou a Sim. forjar o homem que você é hoje, mas a base é a base sempre, né? É a base sempre. Então por isso que a gente trouxe aqui uma palavrinha da base. Ixi. O Guilherme tinha 3 aninhos e eu tinha o costume de levar ele no parquinho. Junto com ele tinha mais criança do mesmo prédio. E chegou um horário, nós subimos, né? Porque era perto do horário do almoço. E eu abri a porta da sala e o Guilherme, ele brincando, sempre muito brincalhão, fechou a porta da sala, só que ele trancou, porque a chave estava do lado de dentro. Ele trancou. E ele, no começo, Guilherme, abre a porta, Guilherme, abre a porta. Ele dava risada, sabe? Ele achava super engraçado aqui. Nesse inteirinho, o pai ligou, porque o pai ligava todo dia para saber como é que estava, e ele desligava o telefone. Ele dava risada e desligava o telefone. Até que uma hora ele percebeu, porque eu falava: filho, abre a porta, filho. E ele foi tentar abrir, e aí ele descobriu que ele não conseguia abrir a porta. Aí ele começou a chorar, né? A mãe do lado de fora, fiquei muito preocupada, ele chorava muito. O pai em Sumaré, trabalhando. O pai em Sumaré, escutando do telefone que ele tinha deixado fora do gancho, ele chorando. Então, e escutando eu falando com ele: filho, abre a porta, tudo. Daí eu falei para a vizinha: olha, eu vou pular de uma sacada para outra, da sua sacada para minha, porque eu morava na época no 7º andar.
Aí todo mundo, não, chama o bombeiro. Eu falei, não, meu filho vai morrer antes do bombeiro, de tanto chorar antes do bombeiro chegar. Aí o que eu fiz? Eu não pensei 2 vezes. Eu entrei, ela deixou eu entrar, eu pulei pelo lado de fora, porque era o único jeito para a minha sacada, pelo lado de fora do 7º andar. Aí eu pude acudir ele, porque a sacada estava aberta, eu entrei e ele chorando. Ele estava muito nervoso, porque eu não sei o que ele estava pensando, coitadinho, com 3 anos. Daí eu fui acalmá-lo, levei ele para tomar banho, e nesse inteirinho o pai chegou, desesperado, né? Não sei em quantos minutos chegou. Cheguei. E aí, é risada, né? Porque tudo passou e acabou bem. E ele continuou a vidinha dele, fazendo artes e mais artes. E se a gente tiver oportunidade, a gente volta para contar. Tem muita coisa para contar. Tem muita coisa. E felizmente ele é a 3ª geração dos arteiros bem-sucedidos. Porque, graças a Deus, ele está vivo. Porque ele provocou, hein? Olha que história legal, hein? Guilherme falou no comecinho aqui do podcast que era uma criança muito brincalhona, mas com 3 anos. Você não lembra disso que eles contaram? Lembra alguma coisa? Eu lembro das histórias. Pai, mãe, te amo. Vocês são demais. Vocês são fantásticos nas minhas vidas. Obrigado, pai. Obrigado, mãe, por toda a criação que vocês me deram. Minha mãe até fez curso de bombeiro, você viu? Então. No intensivão ainda, né? Olha, uma mãe quando quer salvar, porque ela estava preocupada em salvar. Desesperada, e ela foi lá e entrou. Eu lembro das histórias, 3 anos. Ela pulou do 8º para o 7º, foi isso? Não, era do 7º andar de uma sacada para outra. Ah, no mesmo andar. No mesmo andar. Tinha uma espaço, parede, e ela atravessou. Tem de altura, super corajosa. Super corajosa, meu pai e a mãe. E essa questão do seu pai dizer que você é a 3ª geração, né? É muita arte. É muita arte. Olha, e como que eles estão hoje? Tá tudo bem? Parece que eles são super antenados mesmo. Então, meu pai ele teve um processo cirúrgico no ano passado. Foi muito grave, ele passou mesmo por um estreito muito pesado, ele teve que fazer uma cirurgia cardíaca, ele teve paradas cardíacas, foi bem, bem pesado. Foi no ano da eleição, eu parei todas as minhas atividades para ficar com ele, ficamos 60 dias internados. Nossa. Por conta disso. Mas agora tá tudo bem. Tá tudo bem, a paixão da minha vida são esses dois senhores aí que... Tá bem, então, olha, gente, a gente recebeu aqui também, além do seu pai, também a outra preferida. A outra preferida? Então. Meu Deus, essa contarte. Uma vez estávamos na praia, eu, meu irmão, um primo, com tia, com vó, e voltando da praia, aquele tumulto de quem vai tomar banho primeiro, o que nós vamos comer. O Guilherme falou, vou no banheiro, já volto. Desapareceu, voltou. E aí, na escolha de quem ia tomar banho primeiro, ele convenceu meu primo de tomar banho. Mal sabia meu primo que o Guilherme tinha aprontado com ele lá dentro. O Guilherme abriu o chuveiro e colocou tangue no chuveiro. Quando meu primo foi tomar banho, estava embaixo do chuveiro, que ele abriu o registro, foi água de tangue. E foi muito engraçado. Cada viagem que a gente tinha uma história muito boa para contar com o Guilherme. O Guilherme é sempre sorridente, sempre aprontava quando criança. Era uma aventura sair com o Guilherme, porque todo dia ele aprontava alguma coisa. Mais uma história do Guilherme. Gente, eu nunca ouvi isso, colocar tangue no chuveiro. É muito legal. Gente, não fica a dica, não façam isso. Fica a dica isso. Acho que nem dá para fazer mais isso. É que antigamente chuveiros tinham a parte de baixo que você abria ele, né? Sim. Para ter acesso à resistência. Sim. Então eu abria aquilo lá, jogava o pó, fechava o chuveiro. E convenceu o primo na viagem. Aí na hora que liga, Daí na hora que liga o chuveiro, óbvio, né? Essa questão da irmã sempre achar que é uma aventura sair com o Guilherme. Sempre tinha alguma coisa legal que você bolava ali na hora. Ou você, por exemplo, vamos pra praia, eu já vou planejando algumas coisas.
Acontecia, amiga. Era a oportunidade. Acontecia sem querer. Não era. Eu era uma criança muito elétrica, eu era muito agitado. E fica aqui também o meu beijo pra minha irmã também, que sempre cuida de mim. A minha irmã, essa pessoa que vocês viram agora nas imagens, ela é aquela que fala assim: eu tô passando mal. E ela larga tudo e sai correndo atrás de você. Tá. Então ela é aquela cuidadora mesmo ali, que tá sempre Ela ainda perto. trabalha na saúde ou não? Ela é fisioterapeuta, hoje ela trabalha com fisioterapia, né? Faz negócio de laser, as coisas todas de atendimento. Entendi. E Guilherme, nesse meio tempo, você inclusive contou que congrega na igreja. Na igreja você tem uma participação mais efetiva. Qual é hoje a sua missão na igreja? Na igreja hoje, pela graça de Deus, né? Bondade também do nosso pastor presidente, eu lidero um departamento da igreja. Já faz 2 anos que eu estou liderando esse departamento. E é um departamento que ele é responsável pela integração e adoção dos novos convertidos na igreja. Então, Tá. ele chama PAI, que é o Programa de Adoção e Integração. Então, ele desenvolve desde atividades de evangelismo, evangelização. Então, nós fazemos eventos em praça pública, onde a gente leva cuidados para as pessoas. Então, ali a gente, depois que faz todo esse trabalho, dentro das igrejas, dessas 160 igrejas, a gente estabelece uma liderança que fica responsável por integrar essas pessoas novas dentro do corpo de Cristo, né? Dentro da igreja. Essa foto aqui é o quê? Essa foto foi um trabalho que nós fizemos em praça pública também, né? De evangelismo, né? Tá. De evangelismo. Então, nós Mas fizemos... isso é para o público em geral, não é Geral. só para o pessoal da igreja. Não, todos os eventos que nós fazemos em praça pública, nós fazemos em geral, tá? A gente sempre faz geral eles para que a comunidade tenha algum benefício também, né? Isso é em Campinas mesmo. Isso é em Campinas, esse é o Jardim Ademar de Barros. Jardim Ademar de Barros. Pela foto é Jardim Ademar de Barros. E aqui, ó, o que... Esse daí são as representações que a gente faz, né, dentro da comunidade. A gente explica um pouco o que é o departamento do pai. Não, eu não sou pastor na igreja, tá? Eu sou um cooperador. A gente usa o termo de cooperação, né, de cooperador. Ainda é esse trabalho. Também esse trabalho, a gente divulga esse trabalho, E é aqui no Parque Itália. Não, são nas congregações. São todas. Essas fotos aí são de congregações. Tá. Então, a gente também faz trabalho no Parque Itália. No Parque Itália, o nosso culto do departamento é o 4º domingo de cada mês. Sim. Então, lá é dedicado especificamente para esse departamento, nesse 4º domingo. E nas congregações são várias atividades que são exercidas durante o mês, né? Então, cada congregação tem ali o seu calendário, a gente vai, participa, fala, né? Sim. Propõe que eles sempre estejam ativos nessa atividade. Entendi. A Cristiane, ela também tem uma participação efetiva com algum grupo de mulheres, alguma coisa nesse sentido? A Cristiane, ela cuida, junto com a mãe dela, do departamento de juniores. Então, ela é escalada para dar aula para os juniores, que são a transição entre criança e adolescente, né? Sim. Então, tem essa faixa etária dentro da igreja e ela faz essa atividade, mas aí especificamente dentro da igreja sede. Sim. Não nas congregações, ela fica dentro da igreja sede. Hoje você está no seu primeiro mandato, a gente vai conversar ainda mais um pouquinho sobre isso, mas eu, como falei na abertura, conheço o vereador quando ele era ainda assessor. Você foi assessor do professor Alberto. Isso. Mas antes de entrar efetivamente na política, que já faz um tempão, mas antes você ficou, então, trabalhando nessa questão do comércio do seu pai. Sim, nós fazíamos essa parte de comércio. Ainda tem esse comércio? Não, meu pai já tá com 73 anos, ele fez agora, né? Tá tranquilo. Então, já tá aposentado, tá tranquilo, embora a gente tá procurando uma atividade para ele, porque é sempre bom ter uma ocupação, né? Sim. Mas ele tá tranquilo, então já não tem mais essa empresa. A gente falou do Guilherme na igreja, no Guilherme antes de trabalhar na política. Como que é e o Guilherme, pelo que eu vi, a irmã falou, o pai falou de infância. Agora o Guilherme mais maduro, tudo, mas o Guilherme ainda tem aquele lado brincalhão, isso não morreu.
Não, isso não morreu. Isso não morreu. Sempre que eu tenho uma oportunidade, eu brinco ainda. E Eu como acho que que você é em casa, assim? É nesse estilo brincalhão também. eu acho que a gente tem que levar a vida de uma forma mais leve, sabe, Mirna? A gente tem muita preocupação. O trabalho nosso diário, ele requer muita determinação, muita responsabilidade. Então, os momentos que a gente tem que pode tornar leve a vida das pessoas e a nossa também, eu acho que é importante. Óbvio que nós não vamos ficar brincando com coisa séria, não Sim, devemos brincar com coisas sérias. Mas em momentos que tem oportunidade de ter uma descontração, por que não? sim. Por que não sorrir? Por exemplo, tem um dia difícil de trabalho, chega em casa, você consegue ser leve em casa? Você tem um dia de trabalho pesado, exaustivo, mas sempre tem alguma coisa naquele dia que foi engraçado. Pode ser que no momento você não percebeu a graça do momento, mas teve alguma coisa, uma situação que aconteceu e que foi engraçado. Sim, Então, desde que a pessoa escorregou, sempre tem uma situação engraçada. Então, a gente sempre tem que buscar o sorriso. sim. Eu acho que isso traz leveza para a nossa vida, entendeu? Nós precisamos ser leves e tratar as coisas de maneira leve. Em casa, quem fala não pra Sofia? Aí é difícil, né? Porque falar não para essa preciosidade é difícil. Eu tenho falado mais não para ela, mas a mãe durante bom tempo falou muito não para ela, então a gente trocou meio que o papel ali, sabe? Então a gente vai. É, hoje, pra eu só não ser o ruim da história, mais ou O menos policial isso. bom e o policial mal, sabe? Sim, Então sempre tem alguém que dá aquele puxão de rédea, mas sempre tem alguém que dá o afago. É uma adolescente, precisa de sim, carinho e cuidado, tem muitos sim. acertos e muitos erros pela vida ainda, né? E você é um pai companheiro? Procuro sempre estar com ela. Sim, A atividade às vezes não deixa. sim. Às vezes não. Teve muito tempo da vida dela, coitada, que eu saía, ela tava dormindo, voltava, ela tava Trabalhava, dormindo. você não trabalhava em Campinas, você trabalhou fora Trabalhei também, também né? em São Paulo Sim. e o que que acontece? O único momento que eu tinha para ficar com ela era no momento que eu levava ela para escola. Então, meu prazer era levar ela para a escola. Então, eu podia chegar 1 hora da manhã de algum compromisso. No outro dia, 5h30, 6 horas, eu estava de pé porque eu fazia questão de levá-la, mesmo cansado. Eu sabia que ia ficar cansado daquele dia, mas era o momento que eu tinha. Entendi. Então, aquilo era precioso para mim, então eu fazia aquilo valer a pena. E hoje ainda leva ela pra escola ou não? Leva ela para a escola todo dia. Isso aí não Ah, tem. é, E né? quando Mantém essa tradição. mantém a tradição. E quando eu posso, vou buscá-la. É mais difícil por conta do horário dela, mas quando posso também vou buscá-la. E dentro dessa rotina, Guilherme, você consegue estabelecer, por exemplo, olha, a gente vai tentar todo dia tomar café juntos, ou almoçar juntos, ou jantar juntos. Você consegue fazer isso ou a correria não deixa? A gente tenta conciliar. Almoço às vezes é mais fácil. Então, almoço às vezes a gente consegue, de final de semana sempre nós estamos juntos. Sim, Então, no almoço, uma refeição nós sempre estamos juntos. Durante a semana é mais complicado pela minha vida aqui, na atividade parlamentar e também da vida dela e da minha esposa também que trabalha. Então a gente acaba não se encontrando sempre e nas refeições. sim. E agora ficou um pouquinho mais complexo, porque segunda e quarta-feira nós temos as sessões, então aí Nova agenda, né? nova agenda. Então estamos adaptando tudo. Virou uma nova rotina em casa, né? Então temos outros compromissos agora que assumimos, né, no mandato que torna um pouquinho difícil, mas hoje, por exemplo, um pouco antes de vir para cá, hoje ela não foi na escola, então eu tive o prazer de ficar com ela um momento. Então, isso é muito bom, né? Alegra o meu dia, né? Isso Sim. faz parte. Renova as energias, né? Renova a energia. Você chega com mais gás, né? Você chega com mais energia. É, e ela, como que vocês mantêm essa questão a gente sempre tem uma visão do pai super-herói, né? Você acha que a Sofia tem essa visão de você? Como que é? Como que você se vê, assim, você acha, né? Porque eu não sei se ela já expressou como que ela te vê, assim. Olha, menina, é um pouco difícil de falar, né? Mas assim, na vida, a gente sempre tem que ter um parâmetro de algo para se espelhar. Eu sempre falo para ela que não existe super-heróis. Não existe super-heróis. Existem pessoas que são falhas, têm seus defeitos, que buscam sempre o melhor, que buscam sempre estar correto nas situações. Mas óbvio que ela se espelha em algo, é natural as meninas se espelharem no pai para um casamento futuro. Funciona assim, a vida Sim. é assim, né?
Mas eu sempre tento falar pra ela que não existe super-heróis na vida. Sim. Existem pessoas que buscam sempre o melhor para as outras pessoas. E eu busco todos os dias, menina. Todos os dias eu levanto com uma missão de ser uma pessoa melhor do que eu fui ontem. Todos os dias eu busco essa missão. Todos os dias eu oro a Deus e peço, Deus, ilumina meu dia hoje para que eu seja melhor do que eu fui ontem. Para que eu faça a diferença na vida das pessoas e que eu consiga ser um instrumento seu para a vida das pessoas, para que elas se sintam melhores, para ser um ambiente de escuta. Então eu trabalho muito isso com ela, né? Então, embora a gente saiba que tem essa questão de super-herói, eu espero que ela não tenha eu como um super-herói, porque super-herói não existe. Sim. Não existe, somos pessoas Até falhas. porque quando você falhar também, você é um ser humano como todos os outros. Sim, Né? sim. Apesar de ter a função de pai ali. Né? Exatamente, eu procuro sempre mostrar a função do pai para ela, né? Mas a gente sabe que um adolescente, uma criança se espelha, né? Guilherme, você falou que trabalha muito, mas que procura ter a rotina e que aos finais de semana procura estar com a família. Claro, fora os compromissos da igreja, em casa, o que que você gosta de fazer? De assistir um filme com a família, assistir uma série, ler um livro, cozinhar, não sei se o Guilherme cozinha. Conta para nós um pouquinho disso. Olha, tem uma receita muito boa. Você põe 2,5 copos de água numa panela, em 3 minutos fica pronto. Ah, não! Essa eu não sabe fazer. Tem vários sabores ainda. Tem vários sabores ainda. Ó, os nutricionistas agora estão pulando. Estão pulando. A refeição mais prática do dia é essa: 2,5 copos de água numa panela e 3 minutos só a refeição tá pronta. Entendi, né? Disseram, olha... mas eu gosto de me aventurar na cozinha, embora eu não tenha feito isso já faz algum tempo, mas eu gosto. Minha esposa gosta muito mais de se aventurar. Sim. Aliás, se você estiver assistindo, meu amor, lembra de fazer aqueles cookies gostosos, que ela faz um cookie maravilhoso. Olha, e sim, hein? Temos que voltar a fazer essas receitas aí. Fazer as receitas. Eu me arriscava mais antigamente na cozinha, hoje já não tanto. Mas em casa eu gosto de ficar, nos meus finais de semana, ficar mais relaxado o máximo possível, por conta até do desgaste da semana, né? Tem algumas atividades que a gente faz, como família, obviamente, mas eu adoro ficar assistindo filme, série, futebol. Então, tem um filme predileto? Eu gosto muito do Em Busca da Felicidade. Sim. Will Smith, né? Ele mostra pra mim o que ele me dá de exemplo é a superação da pessoa. Sim. É o querer da pessoa. É o estar apto a fazer algo. Então, ele me encoraja a sempre fazer algo. Então, sempre que eu vejo aquela história, e é uma história de vida real, aquilo impulsiona a gente saber que há esperança para todo mundo, desde que a pessoa queira, né? Sim. Então, você pega toda a trajetória dele no filme, é muito bonito de você ver aquilo que ele construiu, aquilo que ele conquistou. E que ele insiste, né? Que ele não desiste. Não desiste. Você vê as dificuldades. Todas as adversidades possíveis, né? Todas as adversidades. Tá até dormindo. Tem uma cena muito interessante que ele dorme no banheiro, né? Com o filho. E ele, para deixar o filho não entendendo o que estava acontecendo ali, ele conta uma história pro filho, tudo. E você vê a vida dele bem sucedida no final, né? Então é aquela batalha, né? Aquele acreditar, aquele buscar. Então eu gosto muito de filmes com esses estilos de biografias e que mostram algo pra gente, né? Você disse que gosta também de assistir futebol. É torcedor ou tem um time predileto? Olha, eles contam por aí, gente, que político não pode ter time. Existe uma máxima que político não tem time, mas eu sou São Paulino, tá? Que bom também. Eu sou São Paulino. Eu sou São Paulino, eu com meus 10 anos de idade, quando a vida começa a ter mais sentido pra gente, começa a criar memórias e tudo, foi a época de ouro do São Paulo, né? São Paulo conquistava muito título, né? Na década de 90, então... Tinha o Raí, né? Eu acordava de madrugada para assistir os mundiais, eu assisti o Mundial... Acho que antes do Raí tinha o Miller, tinha o Silas, né? O Miller jogou junto, Aí eu assisti o Mundial do São Paulo contra o Barcelona, contra o Milan, contra o Liverpool em 2005. Mas agora sabe que a molecada tá arrasando aí, né? Agora estão indo bem, né? Mas agora já tem uma nova geração que já virou outros times conquistar outras coisas, então vai criando uma nova geração de torcedores, né? É verdade. E aqui em Campinas, tem alguma
simpatia por algum dos times da nossa cidade? Eu adoro os 2 times da cidade. Ah, então tá. Olha, já aprendeu certinho. Já aprendeu certinho. Adoro os 2 times da cidade. Os 2 times da cidade são. Eu acho que os times eles são muito além dos times, né? É. Quando eles saem de Campinas, eles levam o nome de Campinas. É. E eu acho que isso é legal. E a gente quer que eles voltem para as melhores séries para justamente levar o nome da nossa cidade. E aí... vitoriosos de todas as Sim. partidas, porque quando ganha, a gente Campinas também ganha. também ganha. O A gente Campineiro também ganha. ganha. Eu acho que isso é legal. É isso aí. Guilherme, hoje a gente percebeu aqui na sua história, e você parece ser, claro, nas sessões tem toda uma ponderação, mas você parece ser sempre bem humorado, sempre esperançoso, sempre trazendo por onde você passa esse ambiente de paz e de sempre esperança, né? Fala para mim como que é para você pensar naquele Guilherme que a sua mãe contou, que fez a arte lá e depois se surpreendeu com a própria arte, né? Porque acabou sendo vítima da própria arte, que leva uma brincadeira numa viagem com a família, que leva também aí uma mensagem de esperança na igreja onde congrega com os demais ali em casa. Como que é hoje isso para você, desse homem de mais de 40 anos que chega aqui à Câmara Municipal? Olha, Mirna, é uma superação, eu diria pra você, porque graças a Deus eu tive uma boa base familiar. Meus pais me deram uma boa base familiar, então eu tenho um dever de agradecê-los sempre, porque eles me ensinaram as coisas básicas da vida. Me ensinaram a ser a mesma pessoa quando eu tenho e quando eu não tenho. Minha vida não foi fácil o tempo todo. Eu tive altos e baixos junto com a minha família, mas eu sempre vi a minha família estruturada e unida para vencer e superar todas as fases das nossas vidas. Seja ela qual for, seja de saúde, financeira. Eu sempre vi minha mãe unida com meu pai, buscando uma solução e saindo. E eu acho que tudo isso, ele vem comigo. Isso vem comigo. Vem sempre de querer buscar, vem sempre de querer lutar. A palavra final não é o não, vamos lutar até o final. Tem saída, tem melhora, tem como fazer. Isso veio do meu berço, veio da minha base. Então, hoje estar aqui é um desafio muito grande para mim. Eu sou uma pessoa que eu exerço uma empatia muito fácil pelas coisas. E isso é algo muito interessante, porque recentemente, não é o momento agora, mas é só para ilustrar, eu tive num lugar e a pessoa falou assim para mim, mas você é como todos os políticos, você vai esquecer das coisas. E eu falei para a pessoa, assim que cair a primeira gota de chuva, eu vou lembrar de você. E eu sempre lembro, se você pegar o meu celular aqui, você vai ver que todos esses dias que choveu depois que eu estive lá, eu mandei uma mensagem, aí tá tudo bem, aconteceu alguma coisa. Porque essa pessoa mora numa área de risco, é isso? Ela não tá numa área de risco, mas houve um incidente com a residência dela. Então, todo o tempo que choveu durante a semana, eu mandei mensagem. E aí, tá tudo bem? Aconteceu alguma coisa de novo? Então, essa parte da empatia vem muito comigo, de buscar a solução, de não ficar quieto enquanto não resolver, de não ter uma resposta final. Isso independente de estar aqui. Isso independente. Antes você já tinha esse jeito. Eu sempre busquei isso. Tá. Eu sempre busquei, como você disse, resolver conflitos, sempre da maneira mais harmoniosa possível, sem desgaste. Eu sempre fui um pacifista, eu diria, né? Conflito para mim não é interessante em nenhuma área da vida, não é interessante ter conflitos. Eu acho que o diálogo faz a gente convergir. Existem diferenças no diálogo, existe, obviamente. Nem tudo que minha mãe falava para mim era legal e era aceitável. Mas, de alguma maneira, eu acatei aquilo e me tornei o que eu sou hoje. E tive a percepção do que ela falou para mim era correto hoje. Então é sempre bom a gente ter esse ouvido aberto e atento e também estar sempre disposto ao diálogo. Sempre falar com as pessoas, conversar, sentir a dor. Esse eu acho que é o maior benefício que me traz de lá de trás. E também a alegria que vem lá de trás é para trazer a leveza de todos esses problemas que a gente trata aqui, né? Em relação à sua família, eles tiveram pai, esposa, alguma... Digamos que foram eles que o
incentivaram assim a entrar na política? Alguém falou isso para você ou não? Foi algo à parte que a família de repente falou: Nossa, Guilherme. Foi um susto. Foi um susto? Foi um susto. Eles não tem político na sua família fora você? Eu tenho um sogro, né? Mas não da minha família, da minha casa, não. Tá. Da minha casa não tenho nenhum familiar Tá. político, né? Esse sogro te incentivou? Ele me incentivou. Ele, na parte política, ele é uma inspiração. Na parte religiosa, ele também é uma inspiração também, que vem para minha vida, né? De como lidar com o bem público, como lidar com as pessoas. Sim. A gente sempre carrega ele como um exemplo, né? De como tratar as coisas, né? É uma pessoa que politicamente ela é aberta ao diálogo, ela ensina muito a mim nessa parte. É um espelho que eu tenho na política, é ele, com certeza, que é o Paulo Freire. Eu sempre carrego ele como um parâmetro. Eu não sabia que você era genro do deputado, né? Paulo deputado Freire. Federal Paulo Freire. Mas vamos combinar uma coisa? É. Você vai me contar toda essa história. Política depois. Dessa inspiração do deputado Paulo Freire num próximo podcast. Você já está convidado a retornar aqui e contar, então, como que o Guilherme, engenheiro elétrico, decidiu e começou a simpatizar. Será que foi vendo o sogro trabalhar? Será que foi um convite? Olha, eu deixo aqui uma deixa, tá? A minha filha veio na minha posse. Eu vou contar uma história sobre ela também nesse dia. Tá certo, então. Combinado, então. Combinado? Tá bom? Obrigada, Guilherme, e até a próxima. Obrigado, Mina. Obrigado a todos os nossos telespectadores e até a próxima. Assim, olha, então a gente encerra o Na Casa do Povo de hoje, né? O nosso podcast aqui da TV Câmara Campinas, com esse bate-papo super legal e já, claro, com esse compromisso firmado do Guilherme contar toda essa sua participação, esse seu interesse pela política e como ele se tornou vereador aqui da Câmara Municipal de Campinas num próximo episódio. Se você quer assistir as nossas entrevistas do Na Casa do Povo, entre lá no youtube.com/TV Câmara Campinas, playlist Na Casa do Povo, e você acompanha cada bate-papo muito interessante, hein? Eu te espero, até a próxima!